Fala juventude, esse é mais um vídeo do canal Economicamente. E hoje nós vamos discutir um tema que está em discussão na economia brasileira, o fim da jornada 6x1. O que nós vamos avaliar no vídeo de hoje são os impactos positivos e negativos desta potencial proposta. Acompanhe com a gente. Nos últimos dias, em especial ao longo do segundo semestre de 2024, ganhou holofote a proposta de emenda constitucional que visa acabar com a atual jornada de trabalho 6x1, basicamente um dia de folga ao longo da nossa jornada de trabalho, que seria reduzida nesta proposta de 44 horas para 36 horas, ou seja, numa jornada 4x3, levando a 4 dias de trabalhos e 3 de descanso. Portanto, o que nós vamos fazer neste vídeo é avaliar os pontos positivos e negativos desta potencial proposta que tem por objetivo o fim da jornada 6x1 e a formalização do 4x3. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo adoraria um final de semana de 3 dias. Então, afinal, por que é que nós não adotamos de forma permanente esta jornada? Ou seja, vamos tornar a sexta-feira o novo sábado? Ou mais do que isso, será que nós podemos dizer finalmente é quinta-feira? A despeito desta minha brincadeira, nós vamos agora discutir como avaliar sobre a ótica econômica os pontos positivos e negativos desta proposta. Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando em termos de dimensão, conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego, no Brasil, cerca de 32 milhões de profissionais estão no modelo de trabalho de jornada 6x1. E a grande maioria deles tendo uma remuneração inferior a 2 salários mínimos. Antes de iniciarmos, vamos olhar sobre uma ótica econômica e até mesmo histórica. James Tobin, ele que foi um dos prêmios Nobel de Economia, dizia que todo ato de lazer traz um benefício econômico a alguém. Indiretamente, o que o Tobin está dizendo é o seguinte: o tempo de lazer traz mais do que utilidade e contribui direta ou indiretamente para a economia. Ao mesmo tempo, um outro economista famoso, aliás, também prêmio Nobel, em 1970, Paul Samuelson, dizia que a semana de trabalho de 4 dias era uma invenção social decisiva. Porém, no entanto, contudo, todavia, a visão tanto de James Tobin quanto de Paul Samuelson não é compartilhada de forma generalizada pelos economistas em relação à jornada de trabalho 4x3. E é justamente isso que nós vamos discutir. Por que é que não é uma visão compartilhada e unânime entre os economistas? Primeiro, trabalhar menos significa mais horas de lazer. Alguns economistas avaliam que trabalhar menos, ou seja, mais horas de lazer, significará um menor crescimento econômico. Portanto, a redução do nível de atividade econômica e do crescimento econômico será o preço a ser pago, ou seja, por mais dias de descanso. Vamos ainda tentar trazer e complementar esta visão dos pontos positivos, assim como James Tobin e assim como Paul Samuelson. Agora vamos trazer uma outra figura muito conhecida, justamente Domenico de Masi. Domenico de Masi ficou famoso pela sua visão do ócio criativo. E é justamente este ponto que eu quero explorar. Com mais tempo livre, as pessoas poderiam descansar mais, consequentemente aumentando a sua eficiência e produtividade nos dias de trabalho. Além disso, nestas horas de lazer, elas poderiam desfrutar de outros tipos de serviço, seja como turismo, bares, restaurantes e outros serviços, canalizando também para um crescimento de outros setores da economia. Ou mais do que isso, esse tempo livre adicional
poderia ser dedicado à sua formação. As pessoas poderiam se capacitar, poderiam fazer cursos ou até mesmo um momento de exploração à criatividade e à inovação. É justamente esta provocação do espírito empreendedor associado ao tempo livre que nasceram algumas empresas como nós conhecemos, tal como a Nike e a Apple. Portanto, aqui é o cerne positivo desta proposta, argumentando que trabalhadores mais descansados são mais produtivos e eficientes. Ao mesmo tempo, estudos mostram que as empresas que reduzem a jornada de trabalho observam uma redução do absenteísmo, ou seja, faltas associadas, por exemplo, a problemas de saúde. Portanto, neste caso, as pessoas têm necessidades menores de se ausentarem da empresa para tratar problemas de saúde física ou mental, consequentemente, reduzindo os custos de hora extra para a empresa. Se você quiser saber mais sobre estes pontos positivos desta jornada de trabalho, ou seja, 4x3 e a redução do 6x1, eu sugiro aqui o livro do Pedro Gomes, cujo título é Sexta-feira é o Novo Sábado. Bom, é importante lembrar que sobre a ótica econômica, nem tudo são flores. Eu discuti os aspectos positivos, porém, quais são os aspectos negativos? Vamos lá. Primeiro aspecto a ser considerado. Quando nós olhamos para a produtividade do trabalho, no ranking da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que abrange 189 países, adivinhe a posição do Brasil. Nós estamos na 100ª posição. Antes de continuarmos, guardem este número. A produtividade do trabalho no Brasil, ela é baixa. Porém, vamos continuar e olhar agora sobre a jornada de trabalho. Dentre todos os países, a jornada média de trabalho é de pouco mais de 41 horas trabalhadas. Já entre os 10 países com maior produtividade, ou seja, Suíça, Estados Unidos, Bélgica, a média da carga de trabalho semanal é de 38,8 horas. No Brasil, qual é a jornada de trabalho média? Quem responder 44 horas estará errado. 44 é a jornada máxima. Conforme dados do IBGE, a jornada média de trabalho por semana é de 39,2 horas semanais. Veja que a jornada média de trabalho no Brasil, ela já é quase igual à jornada média de trabalho dos países com maior produtividade. Espera aí, Haroldo, mas lá na Constituição a nossa jornada de trabalho não é de 44 horas? O que diz a nossa Constituição é a jornada máxima de trabalho de 44 horas semanais. O que nós estamos falando de uma jornada média de 39,2 horas por semana é fruto de convenções coletivas ou de acordos diretos entre empresas e colaboradores. Portanto, olha só, quando nós falamos da redução da jornada de trabalho de 6x1 para 4x3, é uma ideia proveniente de países desenvolvidos, em especial de países europeus, que tem alguma característica: elevada produtividade, maior avanço tecnológico e níveis educacionais elevados. Portanto, nos países em que a jornada de trabalho é menor, isto decorre diretamente do elevado grau de produtividade. Na média, é possível observar que, quanto maior a produtividade, maior a sofisticação tecnológica, menor é a jornada de trabalho e assim vice-versa. No Brasil, no entanto, a nossa situação é desconfortável. Por quê? Nós já vimos que nós nos encontramos numa zona de baixa produtividade do trabalho. Ao mesmo tempo, temos baixos níveis de tecnologia e educação. E a nossa jornada efetiva de trabalho já é comparável com a de países desenvolvidos.
Portanto, caso façamos esta migração do 6x1 para o 4x3, isso provavelmente significará perda de competitividade. Portanto, antes de seguirmos, guarde bem isto. A jornada de trabalho do colaborador brasileiro com carteira assinada já é menor do que o máximo estabelecido pela Constituição. Vamos pensar agora sobre a ótica da empresa. Essa medida poderá levar a aumento do custo do trabalhador, a aumento da informalidade e, indiretamente, redução de produtividade. Veja só, pessoal. A semana de 4 dias obrigará que empresas, pense numa empresa que está trabalhando no varejo, no comércio, num shopping. Isso obrigará essa empresa a contratar 25% a mais de vendedores. Agora imagine uma empresa que precisará contratar 25% a mais de profissionais, ao mesmo tempo onde nós enfrentamos no Brasil uma escassez de mão de obra. Pensando neste cenário, da necessidade de contratar 25% a mais de colaboradores, num cenário de escassez de mão de obra no Brasil, o que nós podemos imaginar de impactos? Vamos lá. Certamente nós teremos aumento de custo para a empresa. As empresas não necessariamente conseguirão incorporar este aumento de custo. Portanto, certamente levaremos a uma redução do quadro de colaboradores. 2. As empresas poderão ou reduzir o quadro de colaboradores para se adequar a esta nova situação de custo, ou, nas novas contratações, reduzirem os valores dos salários. Ou 3. Fechar o estabelecimento em alguns dias específicos da semana para compensar essa questão do aumento maior de mão de obra. Tudo isso pode levar ao quê? A um desequilíbrio, levando o repasse deste aumento de custos para o consumidor. Desta forma, sem a correspondente redução dos salários, o que nós teremos para as empresas é aumento dos seus custos. Isso é fácil, né, pessoal? É pensar no meu exemplo do lojista, que a ausência de um vendedor vai precisar ser compensada pela contratação de um novo vendedor. Veja que quem vai ser mais impactado, em especial os pequenos e médios empresários, ou seja, as pequenas e médias empresas certamente serão as maiores impactadas e indiretamente isto poderá levar a um aumento da pejotização. É preciso lembrar que em países em desenvolvimento há uma participação muito grande de profissionais que estão na informalidade. Passar por uma proposta de 6x1 para 4x3 poderá aumentar ainda mais esta parcela dos trabalhadores que estão na informalidade. Portanto, reduzir a jornada de trabalho deve ser algo a médio e longo prazo. No curto prazo, a nossa agenda no Brasil deverá ser de ganho de produtividade, tecnologia e de conhecimento. Quero aqui fechar com uma provocação. Vocês perceberam que eu discuti os pontos positivos e negativos. Como economista, qual a minha visão entre o lado positivo e negativo? O que eu quero colocar? A nossa agenda tem que ser, primeiro, o da produtividade, o da capacitação do colaborador para as exigências ao mercado de trabalho. E terceiro, deixar esta negociação da carga horária entre empresa e colaborador, ou até mesmo para as convenções coletivas, e não colocar na Constituição. Afinal, a nossa carga de horário já é menor hoje do que a máxima de 44 horas semanais. That's all, folks! Se você gostou, se você curtiu, não deixa de curtir, dar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações aqui no nosso canal. Valeu!